Olá, gente, tudo bem? Somos parte do IBMEC Consulting Club e hoje eu, Igor Pires e Bruno Limoeiro iremos apresentar o segundo vídeo de nossa seleção. Neste vídeo, iremos apresentar os seguintes temas: quem é Vitor Chen, onde falaremos um pouco sobre sua formação, experiências profissionais e materiais disponíveis. Qual a estrutura de um case, onde neste tópico explicaremos o que é um case interview e quais são suas respectivas etapas, além de apresentarmos a vocês os diferentes tipos de frameworks e, por fim, resolveremos um case prático para solidificarmos tudo aquilo que falamos nesse vídeo. Neste momento, falaremos um pouco mais sobre quem é Vitor Chen, falando elementos como sua formação acadêmica, sua experiência profissional e os materiais disponíveis pelo mesmo. Vitor Chen se formou pela Universidade de Stanford com um diploma em Economia Quantitativa. Vitor recebeu ofertas de emprego de diversas empresas de consultoria estratégica, como McKinsey, Bain, H. Kearney e dentre outras empresas do ramo. Na McKinsey, ele foi classificado entre os 10% melhores consultores em todo o mundo em sua classe inicial e atuou também como examinador de currículo e entrevistador de casos da empresa. Ele foi destaque como especialista em negócios pela Fox Business TV Network, Time, The Wall Street Journal e dentre outras empresas de publicidade. Dos materiais disponíveis por Vitor Chen, nós temos livros, uma seleção de vídeos no YouTube e também o site dele, que é o caseinterview.com. Precisamos agora então entender qual a estrutura de um case e suas etapas. Você sabe o que é um case interview? O case interview é uma maneira dos consultores avaliarem se os entrevistados saberiam solucionar problemas no seu dia a dia de trabalho dentro de uma empresa de consultoria. Logo, o case interview nada mais é que uma simulação dos cases resolvidos pelos consultores diariamente. Além disso, é de extrema importância que o candidato saiba quais são as etapas de resolução de um case, assim como mostraremos a seguir. Assim como mencionado anteriormente, um case é formado por diferentes etapas, nas quais são consideradas de extrema importância para que o candidato consiga resolver de maneira eficiente e muito eficaz o case dado. Na primeira etapa, então, temos a contextualização e anotações das informações dadas pelo entrevistador. Em seguida, nos deparamos com as perguntas de clarificação. Após isto, temos a montagem de seu framework, e com a montagem de seu framework, se inicia o seu desenvolvimento. Por fim, temos a conclusão e fechamento do case. A primeira etapa de contextualização e anotações é o momento em que, primeiramente, o entrevistador te apresenta o case. Como candidato, você anota as informações que considera mais importantes. Através das anotações, você consegue perceber qual é o tipo de case, como profitability, market entry, business situation e dentre outros tipos que trataremos mais à frente. Nas perguntas de clarificação é onde o entrevistado tem a possibilidade de fazer perguntas sobre o objetivo ou até mesmo perguntas sobre o modelo de negócio. Em seguida, por meio das perguntas e anotações feitas, é o momento do entrevistado montar seu framework. Vitor Chen separou alguns exemplos que trataremos mais à frente, como profitability e business situation. Após a montagem de seu framework, você faz a análise das perguntas que considera como as mais importantes para resolver o case e realizar o seu objetivo. Conforme estão sendo feitas perguntas, você vai estar utilizando do seu framework também. Por fim, é o momento de você estruturar e realizar sua recomendação, além de seu ponto de fechamento do case. Para explicarmos de um modo um pouco mais didático e prático, trazemos aqui um exemplo de um case para especificarmos detalhadamente cada etapa. Neste case, temos a seguinte situação. O cliente é uma grande cadeia de hotéis. Eles estão pensando então em adquirir um hotel existente em Tulsa por $20 milhões e esperam um retorno de 20% em 3 anos. A pergunta é o seguinte: eles deveriam fazer um investimento?
Como dissemos anteriormente, é de extrema importância que o candidato anote rapidamente as informações que considera como as primordiais enquanto o entrevistador faz a entrevista. As anotações dadas são as seguintes: o mercado, no qual é o mercado hoteleiro, o produto, no qual é a estadia, o tipo do case, no qual é profitability, porque conseguimos localizar que é um problema de lucratividade, as informações gerais, que é um investimento de 20 milhões de dólares e o retorno de 20% durante 3 anos. E o objetivo final, no qual deveriam realizar o investimento. Como você pode perceber, nós separamos cada segmento com siglas como MRKT, designado como mercado, PROD, designado como produto, e assim por diante. Isto porque é muito importante que você anote rapidamente o que o entrevistador está falando. Então você utiliza de siglas para que você consiga entender e estruturar de muito boa forma aquilo que está sendo apresentado. Em seguida, nós temos a segunda etapa do processo de resolução de case, no qual são as perguntas de clarificação. Como disse anteriormente, este é o momento que um candidato tem a possibilidade de fazer perguntas sobre o objetivo ou perguntas sobre o modelo de negócios. Trazemos aqui então alguns modelos de perguntas que podem ser feitos pelo candidato durante sua entrevista. Em quanto a receita deve aumentar? Qual a deadline para realizar a tarefa? A empresa possui serviços, produtos diferenciados? Como é feita a venda? Como um produto é transportado? Qual a market share da empresa? É de extremamente importância que vocês entendam que essas perguntas são apenas modelos que podem ser feitos durante sua case interview, não que necessariamente elas devem ser feitas como regras. Além do que, nem sempre são feitas perguntas sobre objetivo e também sobre o modelo de negócios. Isso pode variar. Você percebeu que desde o início do nosso primeiro slide, nós estamos utilizando o modelo de issue tree? Por exemplo, quando falamos um pouco sobre VictorChain ou até mesmo sobre a estrutura de um case. Isto aconteceu porque esta é uma das melhores maneiras para você, como um candidato, ser muito bem estruturado e clarificar muito bem as suas ideias. A issue tree, então, nada mais é do que um modelo onde você apresenta uma hipótese, então você apresenta condições para esta hipótese ser verdadeira. A partir destas condições dadas, você apresenta subcondições. É de extrema importância que você, como candidato, estruture muito bem aquilo que você está passando para o entrevistador, para que então, de maneira completa, você consiga solucionar da melhor maneira possível o seu case. Olá, meu nome é Bruno Limoeiro e eu vou explicar o vídeo a partir daqui em diante. Nosso próximo tópico se chama Framework. Mas o que consiste um Framework? Framework é uma ferramenta utilizada para resolver o case de uma forma estruturada e clara, e uma forma para você organizar seus pensamentos. Existem dois tipos básicos de Framework. O Profitability Framework, que é utilizado em cases que têm a ver com lucratividade, e o Business Situation, relacionado a situações de negócio. Então, o primeiro instrumento de estruturação de cases que eu vou ensinar é justamente o Profitability Framework, tá? E ele é muito importante, ele é o mais utilizado em cases interviews. Então é essencial que você entenda muito bem e domine esse framework. Imagine uma situação em que você esteja fazendo um case e o entrevistador diz que uma empresa de minério de ferro, por exemplo, teve uma queda de 30% nos lucros, de um ano para o outro. E que contrataram uma empresa de consultoria para descobrir a origem desse problema e dar uma recomendação, dar uma solução. Ou seja, você vai ter que dar uma solução e descobrir a origem desse problema. Só que para a gente resolver esse case, é necessário entendermos no que consiste o lucro. Tá? Ou seja, é preciso entender como é que funcionam as receitas e os custos dessa empresa.
Com qual objetivo a gente tem que fazer isso? Com qual propósito? Porque com uma pergunta, como solucionar um problema de lucratividade, entender o porquê as receitas estão caras, o lucro está caindo em 30%, é uma pergunta muito ampla, é uma pergunta muito difícil a ser respondida. A gente precisa quebrar esse problemão em problemas menores, em problemas mais simples, que quando respondidos separadamente, consigam responder a pergunta original. Tá? O lucro, como a maioria das pessoas sabe, é a subtração das receitas e dos custos. As receitas, por exemplo, elas podem ser fragmentadas em receitas por unidades e unidades vendidas. Tá? Multiplicando uma pela outra, você tem as receitas. E o raciocínio é muito similar do custo. Você pode segmentar os custos em custos por unidades e unidades vendidas. A partir desse ponto, a gente pode começar a fazer certas perguntas com o intuito de descobrir o porquê aconteceu essa variação nos lucros. Olha, a primeira pergunta a ser feita ao entrevistador pode ser, por exemplo, a seguinte: devido a uma queda no lucro, devido a essa queda no lucro, o senhor teria alguma informação sobre variações nas receitas ou nos custos da empresa? Vamos supor que o entrevistador diga que sim, e que os custos dessa empresa aumentaram em 30%. Agora a gente já sabe que o problema se originou nos custos e não nas receitas. Só que ainda é preciso entender o porquê os custos aumentaram. E esse é o nosso próximo objetivo. Podemos então segmentar os custos em unidade, os custos por unidade em custos fixos e custos variáveis. E fazer a seguinte pergunta, por exemplo. Como sabemos, a queda do lucro teve origem nos custos. Os custos fixos mudaram de um ano para o outro? Aí o entrevistador diz assim: sim, aumentaram 5%. Então, se os custos fixos aumentaram em 5%, nós podemos assumir que os custos variáveis aumentaram em 15%. Então a gente deve focar o nosso tempo e energia em descobrir por que tiveram um aumento maior dos custos variáveis. O próximo passo seria segmentar os custos variáveis. Como ninguém é obrigado a saber de cabeça no que consiste o custo de uma empresa de mineração de ferro, é necessário perguntar ao entrevistador no que consiste esses custos. E em seguida fazer as perguntas para que seja possível descobrirmos qual segmento dedicar nosso tempo, e assim por diante até achar a razão do problema. Beleza? Agora vamos supor uma outra situação. Imagina que o consultor não forneça mais nenhuma variação de qualquer segmento, e ele só tenha os valores dos custos do ano atual e do ano anterior em moeda, ou seja, em dólar, real, euro, etc. Conforme a gente analisa esses custos, estamos percebendo que não estamos conseguindo nenhuma informação que possibilite a resolução do problema. Nesse momento é necessário que o entrevistado, no caso você, tenha consciência de que possa ter focado seu tempo e energia em uma ramificação que não seja o causador desse problema nos lucros. Se isso acontecer, você vai precisar subir, entre aspas, tá, na issue tree e escolher outra ramificação que você acha importante. Por exemplo, vamos supor que a gente não saiba a variação total dos custos fixos e dos custos variáveis e que você começou a segmentar os custos variáveis. Como você está percebendo, com os dados que está obtendo, que o problema não é muito bem nos custos variáveis, você pode voltar e testar os custos fixos. Beleza? Agora eu vou dar umas dicas mega importantes. Se você achar necessário, você pode pedir alguns dados históricos, tá? De determinados segmentos para tentar achar uma tendência. Por exemplo, imagina que a taxa de crescimento da receita era de 5% há 4 anos atrás, e agora é de 1% só. A tendência é que as receitas comecem a cair até o momento em que elas vão ficar decrescentes, as receitas vão começar a encolher. Dependendo do caso, é importante a gente identificar essas tendências, tá? Vamos lá, outra dica importante é sempre perguntar se essas variações nos lucros, receitas, custos, por exemplo, foram observadas apenas nas empresas clientes, ou seja, nas empresas que você estão tentando resolver um problema, ou no mercado em geral. Porque se esses mercados
Se nesses mercados forem identificadas as mesmas variações, só que nos concorrentes, a gente pode estar lidando com um problema de indústria e não um problema específico da empresa. Se o problema fosse realmente de indústria, teríamos que abordar esse problema de uma outra forma, de uma outra maneira, diferente do que a gente está abordando agora, tá? E uma observação final é a seguinte: a issue tree que eu desenhei no slide, ela não é fixa. Existem diversas pessoas que fazem issue tree de lucro de diversas maneiras. Então, não fique bitolada em apenas utilizar essa issue tree. Eu me baseei nessa issue tree nos materiais disponíveis do Victor Cheng. Só que, normalmente, eu costumo criar os meus próprios frameworks de profitability nos cases que faço, tá? Porque todo case normalmente é diferente. Todo case é diferente. Então, não tem como você aplicar a mesma estrutura em todos os cases. Então, conforme vocês forem treinando o case, forem estudando mais, vocês vão adquirir essa habilidade de criarem seus próprios frameworks de profitability, dentre outros frameworks também. Algumas observações são, como eu falei, segmentar o objetivo em problemas menores, você quebrar a pergunta principal em perguntas menores, que sejam mais fáceis de serem respondidas, e que quando juntas respondam o objetivo como um todo. Caso uma ramificação não seja importante, você precisa escalar de volta à árvore e trabalhar com as demais ramificações, tá? Às vezes, compará-las com períodos anteriores para tentar descobrir alguma tendência. E esse ponto aqui que é muito importante, que eu ressaltei, é você saber identificar sempre se é um problema de mercado ou do cliente. Então, galera, como vocês acabaram de aprender o Profitability Framework, é muito importante ressaltar que alguns cases começam com Profitability e migram para um Business Situation. Então é muito importante vocês entenderem esse próximo framework. Então, agora eu vou apresentar o Business Situation Framework do Victor Cheng para vocês. Ela é uma ferramenta que consiste em algumas perguntas que podem ser feitas ao longo de um case. Só que esse framework, mais do que qualquer outro, não pode ser aplicado by the book. De jeito nenhum você pode copiar e colar esse framework nos cases que vocês vão fazer. Porque se vocês fizerem isso, vocês não vão conseguir desenvolvê-lo e sair do lugar, tá? Só que vocês devem estar se perguntando do porquê vocês devem aprender esse framework, já que eu não estou aconselhando usá-lo sempre da forma que ele foi feito. Esse framework ele é o mais conhecido de todos, do Victor Cheng. Só que alguns cases, na verdade a maioria dos cases são diferentes. Logo você não vai resolver sempre fazendo as mesmas perguntas. Porém, as perguntas que eu irei apresentar para vocês, quando escolhidas e utilizadas da maneira correta, facilitarão muito o desenvolvimento das ideias e do seu case. Tá? O objetivo desse framework não é resolver o case para vocês, é ajudar no desenvolvimento dele. O framework ele é dividido em 4 pontos: Customers, consumidores; Product, produto; Company, que é a empresa cliente; e Competition, que são os competidores. Normalmente você não vai utilizar todos esses 4 pontos. Tem cases que será necessária a utilização apenas do Customers e Product, em outros de Product e Company, varia de caso a caso. Ou seja, saibam utilizar esse framework da melhor forma possível, porque quando aplicado dessa maneira, ele facilita muito o entendimento do modelo de negócio da empresa. Beleza? Vamos começar. O primeiro que eu vou apresentar é o Customers. E a primeira pergunta é: quem são os consumidores? É muito importante saber com qual tipo de consumidor você está lidando. Se são crianças, idosos, pessoas de meia idade, esportistas, mulheres, homens, enfim, assim por diante. Sem ter o conhecimento desse tipo de consumidor que a empresa tem, ficaria impossível, em alguns casos, entender o modelo de negócio da empresa e realizar os cases. Segunda pergunta: qual a concentração de cada segmento? Com essa pergunta, fica possível identificar qual o tipo de consumidor que a empresa atende que é de maior significância para suas receitas. Por exemplo, imagine um case em que o objetivo seja aumentar as receitas. O conhecimento do principal tipo de consumidor é de extrema relevância para você ter sucesso no objetivo, já que é esse o consumidor que proporciona a maior parte das receitas. Logo, é um dos segmentos
que tem a maior capacidade de aumentá-las e merece muita atenção por causa disso. Terceira pergunta. Quais são as necessidades do consumidor? Essa pergunta tem como objetivo saber o que o consumidor espera de produtos ou serviços que a empresa proporciona. Quarta pergunta. Os consumidores são sensíveis ao preço? Podemos fazer um link dessa pergunta com a hipótese de vocês realizarem um case em que o objetivo seja aumentar as receitas, por exemplo. Após a identificação de cada segmento dos consumidores, é importante saber quais são os mais sensíveis ao preço, para uma possível sugestão de aumento. Quinta pergunta e última do Customers. Qual o canal de comunicação de preferência? Existe uma grande diferença entre o canal de comunicação preferido dos consumidores e dos disponíveis pelas empresas. Pode ser que um problema de queda do número de consumidores esteja derivando disso. Imagine uma hipótese, que alguns consumidores queiram comprar soja através do canal de distribuição A e B, só que a empresa não trabalha com esses dois canais, só trabalha com os canais C e D. Então é possível que esses consumidores migrem para outras empresas, ou seja, eles decidam comprar a soja de outras empresas e vendam pelo canal A e B. O segundo tópico que eu vou ensinar é o Product. E a primeira pergunta é: qual a natureza do produto? Essa pergunta tem como objetivo descobrir o porquê as pessoas compram esse produto ou serviço, quais são os benefícios, etc. Segunda pergunta: commodity or unique good? Realizando essa pergunta, conseguimos entender o grau de diferenciação do produto ou serviço para os demais concorrentes. Um exemplo seria um determinado remédio genérico e um remédio de marca, um tênis de corrida de uma marca pouco conhecida e uma da Adidas ou da Nike, enfim. Terceira pergunta: possui bens complementares? Dependendo do tipo de indústria que você esteja trabalhando, faz sentido você fazer essa pergunta. Por exemplo, caso esteja fazendo um case relacionado a ketchup, empresas de ketchup, sabemos que a batata frita é um complementar, normalmente elas andam juntas. Logo, um problema na produção de batata frita afetaria a receita dessa empresa. Possui bens substitutos? Essa pergunta faz sentido ser feita em cases que você esteja lidando com indústrias de carne, frango, energia, etc. Qual o ciclo de vida do produto? É importante para se fazer um investimento ou entrar em um novo mercado. Então, caso, por exemplo, você esteja fazendo um case de uma empresa de energia e queira entrar no mercado de petróleo, faz sentido essa empresa entrar no mercado? Porque qual o ciclo de vida do petróleo? As pessoas vão parar de usar petróleo num período curto de tempo? Então, isso é uma pergunta importante. E a última pergunta do Product é: como ele é embalado? Fazendo essa pergunta, você pode, às vezes, tirar algum insight. Perfeito? Próximo tópico: Company. Primeira coisa importante para você saber sobre a sua empresa cliente é o que ela faz de melhor, ou seja, sua expertise. É importante realizar essa pergunta para você saber qual a especialidade da empresa cliente. Por exemplo, podemos realizar essa pergunta quando estivermos fazendo um case em que a indústria está tendo problemas ou o segmento do produto ou serviço que a empresa proporciona entra em crise e é necessário diversificar os produtos e serviços oferecidos. Situação financeira. É importante saber sobre a situação financeira da empresa, ou seja, consiste em saber sobre as receitas e lucros. Estrutura de custo. Entender se a empresa cliente tem um custo maior, igual ou menor quando comparado com os competidores. Às vezes você pode tirar algum insight dessa análise. Tá? Intangíveis são patentes, softwares, então faz sentido fazer essa pergunta quando estiver trabalhando com alguma empresa farmacêutica ou uma empresa de tecnologia. Tá? É importante saber se a empresa fez algum investimento, ou seja, entender os custos de investimento dessa empresa. E a última pergunta é o canal de distribuição. Ou seja, é o mesmo que o cliente gostaria que tivesse? Então você pode fazer um link dessa pergunta com a pergunta feita em Customers. Saber se o canal de distribuição da empresa é o mesmo que os clientes gostariam que ela tivesse.
O último tópico que eu vou ensinar é competition. Ou seja, é muito importante você saber sobre seus competidores e principalmente o que eles fazem de melhor, pela mesma razão que você tem que saber o que a sua empresa cliente faz de melhor. Segundo ponto importante a saber é a estrutura de mercado, ou seja, o market share que a sua empresa possui e os seus competidores, para você entender se é um monopólio, um oligopólio. Tá? O terceiro ponto é o comportamento dos competidores. E o que eu quero dizer com o comportamento dos competidores? O objetivo é saber os preços exercidos pelos competidores, os custos, os lucros, tudo que você acha importante saber sobre a sua empresa cliente, também é importante saber sobre os seus competidores, em certos cases. Principalmente em cases de mergers and acquisitions. Saber se há alguma barreira à entrada, ou seja, se você quer entrar em algum mercado em que o custo fixo é muito grande, isso é uma barreira à entrada. Tá? Então é importante saber. Supplier concentration, saber quantos suppliers existem no mercado, porque às vezes você pode estar com um custo de matéria-prima muito alto e às vezes é um problema no supplier que você tem. Então é importante você entender um pouco sobre isso, sobre seus fornecedores, e o ciclo de vida da indústria. Em um caso, por exemplo, também de market entry, faz sentido você entender o ciclo de vida dessa indústria. Essa indústria tem uma expectativa longa de continuar ativa ou não. Tá? Então esse foi o Business Situation Framework. E como eu disse antes, não façam todas essas perguntas em todos os cases. Vocês nunca irão resolver cases diferentes fazendo as mesmas perguntas. Tá? Tenham essas perguntas e tópicos na ponta da língua e saibam escolhê-las da melhor forma possível e utilizá-las também. Agora eu vou demonstrar como concluir um case. Então, na conclusão, é relativamente fácil. Tá? A primeira coisa que vocês devem fazer é sempre dar uma recomendação com alguma ação. Por exemplo, você vai apresentar a recomendação ao CEO de uma empresa e a primeira coisa que você fala: você não deve entrar no mercado X, você não deve comprar a empresa A, você deve vender a propriedade C. Tá? A primeira coisa sempre é a recomendação. Um exemplo que o Victor Chang deu foi o seguinte: imagine que você está em casa e sua casa começa a pegar fogo. Você encontra um único parente seu que está na casa. Você não vai explicar o porquê sair, o que levou a casa a pegar fogo. A primeira coisa que você vai falar é: vamos sair da casa. Depois você vai falar o porquê. Perfeito? Primeira coisa sempre é uma recomendação com atitude. Depois você pode dar o motivo 1, 2, 3, quantos motivos vocês acharem que são importantes e que sustentem essa recomendação. Então, vou falar novamente. Primeiro, você sempre dá a recomendação com alguma ação. Depois, você separa em motivos 1, 2, 3, quantos vocês acharem que sejam necessários e relevantes para suportarem a recomendação. Beleza? A partir de agora, a gente vai fazer um case prático da Copper Ore Mining Investment. E esse case é para demonstrar para vocês um pouco das técnicas que a gente aprendeu hoje. Beleza? Então, galera, vamos começar a fazer o case. A primeira etapa é a etapa em que o entrevistador contextualiza o problema ao entrevistado. E nesse momento, o entrevistado deve fazer anotações muito importantes. Beleza? Eu vou ler aqui o problema em que o entrevistador se referiu. Nosso cliente, neste caso, é a Excavator Mining Company, uma grande empresa de mineração diversificada. A Excavator está considerando o desenvolvimento de uma mina para produzir minério de cobre, e ela possui duas opções para o desenvolvimento: desenvolver sozinha ou entrar em uma joint venture com um concorrente, Drillamer Mining Company. Além disso, a Drillamer, a concorrente, possui um local de mineração nas proximidades que poderia desenvolver para produzir minério de cobre, abastecendo o mesmo mercado. A Excavator deve desenvolver a mina sozinha, com a Drillamer, ou não desenvolver. Que arranjos devem ser feitos com a Drillamer, se houver? Como eu falei,
é importante ter feito essas anotações. Alguns exemplos de anotações seriam o mercado de atuação, que é a mineração, o produto vendido pela excavator, que é o cobre, o tipo de case que estou fazendo, que é claramente um profitability, já que eu tenho que julgar qual é a melhor opção de produção para excavator ou não produção, ou seja, a que dá o maior lucro à empresa. Informações gerais, como a concorrente possuir o local de mineração, isso é uma informação importante. E anotar o objetivo. A empresa deve produzir sozinha, como a joint venture, ou não produzir. Após terem feito as anotações, é de importância crucial fazer um resumo ao entrevistador e conferir as mesmas informações. Porque se você tiver anotado alguma coisa errada, algum dado errado, você pode perder o seu processo seletivo aí. A próxima etapa são as perguntas de clarificação, que tem como objetivo clarificar o modelo de negócios da empresa e não resolver o case. Então você não vai fazer perguntas que têm o objetivo de resolver o case ainda. Beleza? Alguns exemplos dessas perguntas seriam: como é feito o transporte de minério de cobre da excavator e da Drillamer? Isso é muito importante, entender como é que é feito o transporte de minério de cobre até os clientes. Outra pergunta: qual o ciclo de vida de uma mina de cobre? Isto é muito importante, porque já que eles estão pensando em produzir uma nova mina, deve-se saber, é de importância crucial saber o ciclo de vida dessa mina. Quanto tempo essa mina irá fornecer cobre a essas empresas? Terceira pergunta: qual a medida de venda do cobre? Estamos lidando com quilogramas, toneladas. Essa medida é importante, vai facilitar muito as contas caso tenha. Após esse momento de perguntas de clarificação, é o momento de montar o seu framework. Como estamos falando de lucro, sabemos que lucro é igual a receita menos custos. Porém, como estamos lidando com uma possível produção de uma nova mina, temos que levar o fator investimento. Beleza? As receitas eu segmentei em preço do cobre, quantidade vendida e ciclo de vida, ou seja, por quanto tempo eu vou produzir nessa mina. Nesse momento, o entrevistado pode começar a fazer algumas perguntas para o entrevistador. Por exemplo, qual o preço do cobre? Estamos lidando com que moeda? Perfeito? Qual o preço de mercado desse cobre? O entrevistador pode dizer, vamos dizer que seja 50. Perfeito. E a quantidade vendida? Da Drillamer, 1 milhão de toneladas. Da Excavator, 1 milhão de toneladas. Essas duas, no caso, produzindo sozinhas. Perfeito? E caso tivesse a joint venture, caso fosse formada a joint venture, elas produziriam 2 milhões de toneladas ao ano. Perfeito. O que constitui o custo dessas empresas? O entrevistador pode responder: o custo dessas empresas são custo com mineração, custo ferroviário e o custo rodoviário. Então, esse momento é o momento em que você começa a segmentar o seu framework. Você fez no momento anterior, como eu demonstrei, o seu framework e apresentou o seu framework ao entrevistador. Porém, você ainda não tem nenhum dado. Então, após a formação do framework, a criação do seu framework, é importante começar a coleta dos dados. E como eu demonstrei, eu fui fazendo algumas perguntas ao entrevistador e conforme ele tinha essas respostas, ele foi me dando. Como o preço do cobre, a quantidade vendida, os custos de uma empresa de mineração, tudo que foi possível ele me deu. Tá? Agora eu vou montar 3 ramificações dessa, 3 arvorezinhas dessa, uma para cada empresa, para assim identificar qual seria a melhor opção. Vamos começar pela Excavator. Sabemos que lucro é igual a receita menos custo e perguntamos ao entrevistador
sobre a quantidade de dinheiro que seria necessário para começar a se produzir, ou seja, o quanto eu teria que fazer de investimento. O entrevistador disse 180 milhões. O preço, sabemos que é 50. A quantidade produzida, 1 milhão de toneladas ao ano. O ciclo de vida, também perguntamos ao entrevistador. E ele disse 20 anos. Agora, em relação aos custos. O custo de mineração é de 20 dólares por tonelada. O custo ferroviário de 10 dólares por tonelada. E o custo rodoviário de 5 dólares por tonelada. A partir desse momento, iríamos fazer as contas, tanto de receita, custo, e diminuir também o investimento para saber quanto a Excavator teria de lucro caso ela produzisse sozinha. Faremos a mesma coisa com a Drillamer, sua concorrente. Lucro, receita, custo e investimento. Nesse caso, o investimento seria de 140 milhões se a Drillamer entrasse no mercado sozinha. O preço é igual, 50 dólares por tonelada. A quantidade produzida seria igual, 1 milhão de toneladas, e o ciclo de vida de 20 anos, também igual. Os custos da Drillamer seriam de 28 dólares por tonelada em mineração, 0 com custo ferroviário, ou seja, eles não usam ferrovias como meio de transporte, e 25 como custo rodoviário. Todas essas informações serão fornecidas pelo entrevistador à medida em que você vai perguntando. Perfeito? Faremos a mesma issue tree para uma possível joint venture. Lucro, receita, custo e o investimento, que neste caso será de 340 milhões. O preço é igual, 50 dólares por tonelada. A quantidade produzida, 2 milhões de toneladas por ano. E o ciclo de vida, 20 anos. O custo seria, com custo de mineração, 15 dólares por tonelada. 10 dólares em relação a custo ferroviário e 5 dólares em relação a custo rodoviário. Então, sabemos que, caso seja feita uma joint venture, haverá transporte tanto rodoviário quanto ferroviário. Estou relembrando, todas essas informações serão dadas pelo entrevistador à medida que você vai perguntando. Como já tínhamos montado o nosso framework, era só reproduzir o framework para as 3 possibilidades de investimento, com a Drillamer sozinha, com a Excavator sozinha e com a possível joint venture. Após a estruturação de todo o case, como fizemos, está na hora de realizarmos as contas para decidirmos qual seria a melhor alternativa para a Excavator. Fazendo as contas para a Excavator, sabemos que o preço, 50 dólares por tonelada. O custo total, somando os 3 custos, 35 dólares por tonelada. Então o lucro por tonelada seria de 15 dólares. Como a Excavator produz e vende 1 milhão de toneladas ao ano, com um ciclo de vida de 20 anos da mina, o lucro total seria de 300 milhões de dólares. Porém, como foi feito um investimento em 180 milhões de dólares, o valor total do negócio seria de 120 milhões de dólares. Realizando a mesma conta para a Drillamer, com o preço por tonelada de 50 dólares, o custo por tonelada, somando todos os custos, de 53 dólares, observamos um prejuízo de 3 dólares por tonelada. E como a Drillamer produziria e venderia 1 milhão de toneladas ao longo de 20 anos, ela teria um prejuízo de 60 milhões de dólares. Somando-se o investimento feito, o valor total do negócio seria de menos 200 milhões de dólares. Caso fosse feita a joint venture, o preço seria igual, 50 dólares por tonelada, o custo, somando-se o custo por mineração, o rodoviário e o ferroviário, seriam de 30 dólares por tonelada, o lucro por tonelada seria de 20 dólares. Como serão produzidas e vendidas 2 milhões de toneladas ao ano, com um ciclo de vida de 20 anos da mina, o lucro total seria de 800 milhões de dólares. Porém, levando o investimento em conta, investimento de 340 milhões de dólares, o valor total do negócio seria de 460 milhões de dólares. Após a realização de todas essas contas,
percebemos que a melhor opção a ser feita pela Excavator seria uma joint venture. Perfeito? Conforme foi dito no início, não basta apenas identificarmos qual é a melhor opção para a Excavator, e sim propor uma sugestão de divisão de lucros. Então, a partir desse momento, temos que propor uma divisão de lucros que seja adequada ao investimento das duas empresas. Como podemos observar, a Excavator estaria em uma melhor posição caso ela investisse, pois se ela entrasse nesse mercado sozinha, ela produzisse sozinha, ela geraria um valor de 120 milhões de dólares ao mercado. E caso ela entrasse junto a uma joint venture, eles produziriam 460 milhões de dólares ao mercado, o que no caso seria maior do que zero, em uma possibilidade da Excavator não participar dessa produção. Então, podemos observar que o valor adicionado pela joint venture ao mercado seria apenas de 340 milhões de dólares. Por que 340 milhões e não 460? Porque a Excavator percebeu que ela deveria produzir, independente se ela produzisse sozinha ou com a joint venture. Então, assumindo que ela vai produzir e ela vai gerar ao mercado 120 milhões de dólares, a joint venture ela só geraria um adicional de 340 milhões de dólares em valor ao mercado. Portanto, qual seria uma boa estratégia de divisão de lucros? Sabemos que o lucro da Excavator pode ser 170 milhões de dólares, que é a metade dos 340 milhões de dólares que a joint venture vai adicionar a mais ao mercado, mais os 120 milhões de dólares que a Excavator já teria caso ela entrasse sozinha, devido a Drillamer ter prejuízo caso ela participasse sozinha desta produção. Então, conforme foi dividido, os lucros da Drillamer seriam apenas de 170 milhões de dólares, que é a metade do adicionado ao mercado pela joint venture, que seria um total de 340 milhões. Agora só nos resta fazer a conclusão do case. Caso você tivesse sentado na mesma mesa que o CEO e tivesse que apresentar uma recomendação, a recomendação seria produzir o minério de cobre com uma joint venture, devido a ter o maior valor total do negócio e um lucro individual maior para as empresas. Esse foi o segundo vídeo do Consulting Club, feito por mim, Bruno Limoeiro, e pelo Igor Pires. Muito obrigado por terem assistido e espero que assistam o terceiro vídeo.